Olá, aluno, seja bem-vindo ao site Percursos, preparatório para concursos. No encontro de hoje, veremos os vários aspectos relacionados às questões de língua portuguesa para Sesgran Rio. Eu sou o professor Vitor Barbosa, licenciado em Letras pela Universidade de Brasília, e seja bem-vindo. Nosso contato ele será efetivo, com muito vigor, com questões específicas e que aparecerão nos concursos Sesgran Rio. Por quê? Selecionamos para você uma lista com vários perfis de questões que nos últimos anos, 2009, 2010, 2011 e já para 2012, apareceram e têm essa perspectiva de ocorrência. Verifique o conteúdo, caso precise de apoio, entre em contato. Os nossos canais estão à disposição. No segmento de hoje, separei para vocês relacionados a vários tópicos de editais. Peguei os editais da Sesgran Rio, 5 ou 6 editais, comparei os elementos que são recorrentes e preparei a lista de exercícios para hoje. Vamos ao trabalho? Primeira questão. O texto da primeira questão, ele apresenta a seguinte configuração. Na alfândega do Paraguai, o fiscal pergunta: o senhor tem álcool? Não. O senhor tem armas? Não. O senhor tem drogas? Não. Após dar uma olhada em volta, o fiscal pergunta: o senhor deseja alguma? Ou seja, o texto já começa logo com uma piada, uma brincadeira, uma anedota. E quais são as abordagens possíveis a respeito disso? Sabemos muito bem que interpretação textual é a identificação precisa da tipologia textual, narrativa, descritiva ou dissertativa. Modernamente, alguns outros aspectos são avaliados. Entretanto, os três são a base, são a fundamentação. Nota-se que o texto ele não é de configuração dissertativa. Infelizmente, não. Ou seja, não há essa perspectiva de argumentação, de tentativa de convencimento. Ele não é também descritivo, apesar de algumas passagens. Na alfândega do Paraguai, você tem elementos pontuais de posicionamento. Entretanto, não é esta a construção textual. O texto vai para o lado da narração, com discurso direto, o contato falado entre personagens. Então, é uma piada contemplada pela configuração do discurso direto. Vejamos o que a questão preparou. Vejamos qual é o entendimento da banca a respeito do tipo de texto construído. E já fica uma dica, é uma brincadeira. É um texto com uma linguagem um pouco mais solta, que permite um entendimento um pouquinho mais aberto dos aspectos. Tanto é que dá para você considerar o seguinte: professor, será que há duplicidade de sentidos nas perguntas? Talvez na pergunta não, mas depois que quando você identifica a resposta e consegue entender qual é a intenção textual, aí você consegue pegar um pouquinho mais de malícia em função das informações. Vamos aos itens. Avalie. Questão 1. Assinale a alternativa que contém traço / elemento presente na piada. O examinador já admitiu que é uma piada. Oh, meu Deus, que novidade, hein? Claro que é uma piada. Então vejamos. Letra A. Ironia nas perguntas? Não. Você só consegue perceber a ironia no finalzinho da piada, na resolução. Até então, parecia algo normal, uma abordagem policial. Volte no texto. O senhor tem álcool? Não sabemos se ele está brincando, se ele está rindo, se está olhando sério ou não. A resposta é séria. Não, não tenho. Você vai ficar numa alfândega dando ali declarações cheias de brincadeiras? Não, por enquanto não dá para perceber. Segundo aspecto, letra B, previsibilidade do desfecho. Claro que não era previsível, você só soube que era uma piada no final, com a resolução. Até então, não havia possibilidade de entendimento da piada. Logo na sequência, letra C, preconceito na composição do personagem central. Professor Vitor, eu acho que aqui faz um certo sentido. Por que o preconceito? Alfândega, Paraguai, há esta informação, há este mito, há o senso comum de que na alfândega do Paraguai é fácil você passar com produtos contrabandeados, é fácil vender cigarros, é fácil passar com produtos eletrônicos. Então há sim uma configuração de preconceito, uma certa visão pejorativa em cima da configuração do personagem. Por quê? Pense comigo. Se fosse na alfândega dos Estados Unidos, por exemplo, dificilmente esse tipo de imagem seria construída. Você pensaria, poxa, a alfândega dos Estados Unidos provavelmente levará um preso, camarada. A alfândega da Inglaterra, provavelmente ele vai preso. Agora, quando você pensa na visão paraguaia, por conta do senso comum, e que nos perdoem os irmãos paraguaios, por conta do tipo de texto apresentado com uma visão preconceituosa, é esse o entendimento que temos. E pode ser que até no Paraguai o retorno também seja por meio da reciprocidade, que é fácil você sair do Brasil levando para o Paraguai contrabando, nada impede isso. Então a letra C faz sentido. E a letra D, vejamos se encontramos a resposta ou não.
Uso ambíguo dos itens. Pergunta, ter, olhada e deseja. Não, infelizmente não há ambiguidade. O duplo sentido só é entendido com o desfecho da piada. Resumindo, o posicionamento, o direcionamento textual, ele é tranquilo, compreensível e o que chama a nossa atenção. O fato da banca ter escolhido uma piada, o fato da banca que configurou a questão ter adaptado o entendimento do texto a uma visão um pouco mais solta. Então, é a letra C a nossa resposta. É um tipo de questão que, configuradamente, apareceria em provas da CESGRAN Rio e de bancas com uma pegada um pouco parecida, não é isso? Bancas aproximadas. É o tipo de questão que apareceria em bancas também com a mesma configuração da CESGRAN Rio, ou seja, absolutamente compreensível. Número 1, resposta, letra C de casa. Para o número 2, o que chama a nossa atenção, o texto. Professor, são só questões da CESGRAN Rio? Algumas sim, outras com perfil, porque eu preciso que você tenha um entendimento absoluto do pensamento da banca, tudo direcionado para a banca. Veja número 2. Graça nessas escolas, uma praga de pedagogos de gabinete que usam o legalismo no lugar da lei. Caso você queira ler a continuidade textual, fique à vontade. Eu não vejo razão, porque a primeira parte já é elucidativa. Graça nessas escolas. Professor, eu sei o que é graça, a palavra está sublinhada. Graça é fazer gracinha. Não, companheiro, não é não. Então, graça vem do espanhol, que significa gordura. Não, também não é do espanhol, não. Graçar, com 2 S para a língua portuguesa, é uma demanda vocabular. Graçar significa espalhar, propagar, ocupar espaço. Então, veja o que a banca diz. Graça nessas escolas uma praga de pedagogos de gabinete. Propaga-se, espalha-se pela escola uma praga. E, professor, como é que o senhor tem certeza que é propagar, espalhar? Porque ele usou a palavra praga. E uma praga, ela infesta, ela ocupa os determinados espaços. Então, veja comigo, acompanhe. E a banca perguntou, o vocábulo graça, a banca não disse a palavra graça, a banca mencionou o vocábulo. Vocábulo é um entendimento um pouco mais amplo do que apenas a noção de palavra. Palavra é aquilo que tem sentido. Vocábulo é qualquer elemento grafado para a língua portuguesa. Então, se você pega a preposição de, por exemplo, e diz, a preposição de é uma palavra. No sentido comum pode até ser, mas palavra carece de carga de significado. Então, o de é um vocábulo. Caso você queira uma palavra, pegue, por exemplo, a palavra casa. Casa, além de ser um vocábulo, o que é configurado para a língua portuguesa, casa também representa uma palavra, porque tem o seu campo semântico, tem o seu sentido fechado. Então, ouça. O vocábulo graça poderia ser substituído, sem perda de sentido, por letra A, propaga-se. Agora que somos candidatos, pokémons, ultra, samurais, saiyajins, nível X, sabemos que graçar é o quê? Propagar. Agora a letra B, dilui. Não, uma praga ela não dilui, uma praga se alastra. Encontra-se, opa, é possível. Uma praga, ela está em algum local. Só que pela leitura do segmento textual, ele não quer falar que a praga está lá. Ele quer falar que a praga, ela ganha dimensões, ela vai se espalhando. Então, entre a letra A, que é perfeita, e a letra C, desculpe, que é correta, ficaremos com a letra A, que é perfeita. Por enquanto, letra A letra C, fora. E as letras D e E, esconde-se, não, a praga ela não tem por hábito isso, ela é visível. E a letra E, extingue-se, também não. Única resposta possível, letra A. Qual é o entendimento a partir desta apresentação? Graçar é uma palavra um pouquinho fora do nosso dia a dia. Então, para a sua banca, você precisa ampliar a perspectiva vocabular. Professor Vitor, como é que eu posso fazer isso? Lá vai uma dica. Não diga que eu repassei essa dica para você. Acesse o site da banca e pegue todas as provas de edições anteriores. Provas de 2010 e de 2011. Já são suficientes. Mapeie o que a banca adota como padrão. Resolva questões da banca e saiba exatamente qual o tipo de vocabulário que a banca gosta de cobrar, quais são as questões que a banca constrói com esse tipo de vocábulo, com esse tipo de palavra, e saiba exatamente qual é a tendência de busca textual por parte da banca. Então, voltando ao que nos interessa, graçar é propagar. Lá vai uma palavra, para ver se você consegue entender a dimensão da necessidade de estudar vocábulos. Minha amiga maricota. Maricota é de uma nugacidade extrema. Maricota é de uma nugacidade extrema. Professor Vitor, o que é nugacidade? Ué, eu estou te perguntando. Tá bom, vou te ajudar, não deveria. Maricota é de uma nugacidade extrema. Professor Vitor, saquei. Faça de novo.
Maricota é de uma nugacidade. É de uma peculiaridade, professor? Não. É de uma perspicácia? Não. Ou seja, não saberemos o significado da palavra até que alguém diga ou que você vá ao dicionário e pesquise. Quer ver como é possível? Que tal se pegássemos palavras de base, palavras de origem? Nugar com acento agudo, é um tipo de doce. Será que deu certo? Maricota é de uma doçura. Não, não é. A maricota é uma pessoa extremamente bruta. Não é. Então, professor, tem uma outra palavra aí? Tem. Nuga. Nuga, sem acento, significa ninharia. Ah, então a maricota é pão dura, ela é murrinha. Não, infelizmente não é esse o sentido também. A nossa intenção é localizar o significado da palavra, mas chutando nunca vai dar certo. Então, nugacidade significa futilidade. Falta de conteúdo, falta de valores. Futilidade. Sem o domínio das palavras, você não acerta as questões. Busque, conheça as provas anteriores da banca. Então, analisando as nossas questões 1 e 2 no mundo textual, sabemos das tipologias narrativas, descritivas e dissertativas, as pegadas. Sabemos que uma banca pode trazer maior ou menor facilitação para que você movimente o entendimento dos verbos não, movimente o entendimento do nível de linguagem, se é uma linguagem mais solta, uma linguagem um pouco mais pesada. Então, cuidado com as duas dicas. Questões compreensíveis não daria para errar, infelizmente. Agora, quando a sua banca, a CES Gran Rio, gosta de colocar nos editais o seguinte tópico, e ela coloca tipologias textuais. Eu já antecipei no anterior, mas saiba o que a banca está pedindo. Aqui eu não coloquei questões, eu coloquei conceitos e quero que você julgue para saber se sim ou não, se podem ou não ser validados. Quer ver? Tipologias textuais são estruturas discursivas disponíveis na língua e, portanto, pertencentes ao plano das potencialidades da língua, tradicionalmente identificadas como gêneros do discurso. E aí eu tenho uma estrutura narrativa e aqui uma abertura para que você coloque certo ou errado, se o conceito que eu repassei está verdadeiro ou não. Na narração, nós temos predicados de ação, temos juntura temporal. Sim, nós temos. O texto narrativo, ele tem a seguinte configuração. A narração é o relato de uma história, de uma trama que se passa em determinado tempo, em determinado local, envolvendo personagens. Por exemplo,